em especial numa noite em que falaremos de um tema que certamente tocará a todos os nossos corações. E é inevitável não recordarmos o sofrimento de Maria de Nazaré, quando vamos falar sobre caridade para com os criminosos. Porque aos olhos do mundo, o seu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, foi um criminoso. Aos olhos do mundo, na Galiléia distante, Jesus Cristo, que plasmou o planeta Terra, que segundo o evangelista João, antes que o mundo existisse, ele já era. Que segundo o próprio João, ainda no capítulo 1 do seu evangelho, o verbo, a ação, aquele que fez, se fez carne, a fim de demonstrarmos para todos nós o caminho do qual deveríamos seguir. Mas aos olhos do mundo, era um criminoso. Nos fazendo recordar a profecia de Isaías, descrita no seu livro profético, no capítulo 53, que foi escrito 800 anos antes de Jesus nascer na terra. No momento em que Isaías registra que o Filho de Deus viria trazer paz aos homens, mas seria humilhado, não teria beleza nem formosura, que as pessoas iriam considerá-lo um grande criminoso, como deveria ter sido o coração de uma mãe, como deveria ter sido o coração de Maria em ver o seu filho amado sendo preso, sendo açoitado, humilhado, sendo assassinado na sua frente. Como deveria ter sido a vida daqueles que estavam encarcerados e puderam desfrutar da presença de Jesus no cárcere, porque o Cristo passou algumas horas detento. Como deve ser, meus irmãos, aqueles outros irmãos cativos no erro, na ignorância, e que se encontram presos, esperando a presença de Jesus através de um cristão, porque o Cristo não voltará à terra, mas o Cristo nos recomenda, na segunda bem-aventurança, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E tantas vezes, ouvindo essa bem-aventurança, nós nos colocamos no lugar da vítima, nos colocamos no lugar daquele que chora, daquele que sofre, e poucas vezes percebemos que em verdade é um convite para que nós sejamos o instrumento que enxugará as lágrimas dos que choram. Que nós, enquanto cristãos, devemos ser os legítimos representantes do Cristo na terra. Como deverá ser? Nesse momento em que nós nos encontramos numa casa que nos acolhe com tanto carinho, com um ar-condicionado, uma cadeira confortável, com pessoas sorrindo ao nos receber, buscando essa paz interior, refletindo acerca do Evangelho. Ao sair daqui, adentraremos aos nossos lares, tendo a oportunidade de rever os filhos, os pais, o esposo, a esposa, deitar numa cama, ainda que não seja tão confortável, mas uma cama asseada, poder fazer nossa refeição, poder dormir de forma tranquila, mas imaginemos nós, meus irmãos, como deve ser a noite, como deve ser o momento de agora, daqueles que estão encarcerados, sem a presença de Jesus, sem a presença da família, muitas vezes sem uma alimentação digna, sem a tranquilidade de dormir, com medo de sofrer alguma represária, sem ter expectativa de futuro. Nós chegaremos nos nossos lares e ao repousar faremos um retrospecto de tudo que aconteceu no nosso dia. Faremos também uma mentalização do que deveremos resolver amanhã, de quais são os nossos sonhos. Segundo pesquisas atuais, 96% dos nossos irmãos que estão presos não têm sonhos, não têm expectativa de futuro, não conseguem pensar no amanhã, precisam sobreviver, precisam vencer aquele instante, e precisam, acima de tudo, alguém que acredite neles, alguém que faça o que Jesus fez naquelas horas, o que Jesus fez durante toda a sua vida,
quando encontrava um desses pequeninos, quando encontrava aqueles que sofriam privação da fé, aqueles que sofriam por falta de alimento, mas principalmente aqueles que estavam desacreditados. Jesus foi o Senhor das minorias. Jesus é a esperança dos que sofrem. Jesus é a grande referência dos nossos irmãos que cometeram crime. Nós precisamos ter em mente a importância de sermos esse instrumento do Cristo na terra. Como deverá ter sido o sentimento que envolveu Maria de Nazaré no momento em que viu o filho sendo crucificado? Já pararam para perceber que o Cristo, naquele momento supremo da cruz, muitas vezes simbólicos aos olhos do mundo, estava entre dois criminosos. Um dos criminosos zombava do Cristo, dizendo: você não é rei, você não é o Senhor da vida, salve-te e também nos salve, e dava gargalhadas, ironizando Jesus, que apenas silenciou, mas ouviu do outro criminoso, uma represária àquele que ironizava Jesus. E dentro daquele sofrimento, aquele outro criminoso disse: nós estamos pagando pelo crime que cometemos, estamos tendo a oportunidade de cumprir com o nosso dever, porque erramos. Vejam a mentalidade de um homem que havia cometido um crime, mas que estava percebendo a necessidade de pagar por aquele crime. A pena precisa sim ter um caráter punitivo. Ora, por isso que nos encontramos nessa grande prisão chamada terra, que devemos amar, que devemos cuidar, que devemos aproveitar para o nosso melhoramento. Devemos entender que a reencarnação é uma oportunidade de pagar pelos nossos erros, e às vezes julgamos os nossos irmãos que cometem erros. Todos nós temos planejamentos reencarnatórios assertivos. Todos nós, quando recebemos da espiritualidade maior, o planejamento da nossa reencarnação é para que dê certo, mas através das nossas escolhas, muitas vezes retardamos a nossa marcha, ficamos estacionados, cativo no erro, cativo no crime, mas é uma nova oportunidade de corrigir aquilo que erramos. Por que julgar? Por que acreditar que somos melhores? E depois daquele criminoso conseguir fazer essa leitura de que deveria pagar, que não deveria ironizar ninguém, tampouco o Cristo, ele pede a Jesus: Senhor, faça que eu também entre nesse reino dos céus, eu gostaria tanto de estar ao seu lado. E Jesus, talvez reunindo suas últimas forças orgânicas, suas últimas forças físicas, disse àquele criminoso: em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Rafael, mas então é muito fácil, né? A pessoa cometeu crime, errou, bastou pedir perdão para Jesus na última hora da vida dela que vai ser salvo, vai entrar no paraíso. Nós fazemos uma leitura muito errada da situação. Aquele homem já estava pagando, aquele homem já havia sofrido pelo crime que havia cometido. Ele já estava no processo de arrependimento, e o arrependimento é o primeiro passo para a nossa mudança, segundo os Espíritos, através de Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Não basta arrepender, mas o arrependimento é o primeiro passo, e aquele homem havia quitado seus débitos ainda na terra, e nós julgamos, nós atiramos pedras, e muitas vezes nós esquecemos de falar com Deus, e precisamos aprender a falar com Deus. Falar com Deus é entender as suas leis. Falar com Deus é aproximar dos seus ensinos, acima de tudo, entendendo que atrás de cada olhar existe uma história, e que nós não temos pedras nas nossas mãos para atirar no nosso próximo, porque nós também somos cativos do erro e da ignorância. Então vamos falar com Deus.
Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus, sem cordais pra segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao fim vai dar em nada, 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 nada que eu pensava encontrar. Se eu quiser falar com Deus. Obrigada. Uma das formas que Jesus nos ensinou a falar com Deus foi através do olhar. Muitas vezes, antes do Cristo efetivar qualquer cura, ele observava. Temos, por exemplo, no capítulo 8 do livro Boa Nova, Humberto de Campos nos narrando através da psicografia de Chico Xavier, o momento em que Jesus observava que um dos seus discípulos, Bartolomeu, era um homem triste, um homem melancólico. E através do olhar de Bartolomeu, Jesus pôde prestar o auxílio a um discípulo que tinha pensamentos suicidas. Através do olhar, encontraremos registrado em Atos dos Apóstolos, Simão Pedro ao lado do evangelista João, indo ao templo depois da crucificação de Jesus, porque sentiam saudade do Cristo, e procurariam no templo um momento de orar e buscar a sintonia com o alto, com o Criador, iam buscar falar com Deus, mas naquele caminho eles perceberam que havia um homem coxo que ficava nas portas do templo. O homem não caminhava desde que nascera, e ele ficava pedindo algumas esmolas. No momento em que Atos dos Apóstolos nos registra uma frase muito conhecida, dita por Simão Pedro:
não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, está curado. Levanta-te e anda. Mas muitas vezes ficamos apenas presos à fala dos personagens. E Lucas vem narrar que antes dessa célebre frase, Simão Pedro viu nos olhos daquele mendigo, daquele coxo, que ele tinha fé suficiente para ser curado. Quantas vezes temos olhado nos olhos daqueles que vivem conosco? Será que alguma vez em nossas vidas fomos fazer uma visita a um preso? Mais do que visitar um preso, será que olhamos no olhar de um preso, que muitas vezes, desde o momento em que foi capturado, desde o momento em que está pagando a sua pena, é proibido de olhar para frente, não pode cruzar o seu olhar com ninguém, está andando de cabeça baixa? Imaginem o valor de um olhar. Imaginemos nós, meus irmãos, atrás de cada olhar há uma história. E dentro da pouca experiência que ainda temos, nos trabalhos que realizamos com os detentos, eu gostaria de contar uma história, para a gente perceber a importância de conhecermos cada olhar. Essa história iniciou-se quando um menino, ainda uma criança, com 7 anos de idade, perde o pai, a sua mãezinha, com outro filho de 3, mais uma criança de 2 anos e amamentando um 4º filho. Perde o marido, arrimo de família, que levava o pão todos os dias, com o suor do próprio rosto, e ali entra em desespero, porque tinha crianças em casa, e esse filho, com 7 anos, começa a trabalhar cortando cana, para que a mãe e os irmãozinhos não passassem fome. E desde os 7 anos ele passa a ser o arrimo de família. Ele passa a ser aquele que leva o pão e o leite todos os dias, através do seu trabalho árduo. Um fato, porém, mudaria para sempre a vida daquela família. É que aos 18 anos, um dia, retornando do labor, literalmente com a enxada nas costas, o facão na bainha, porque trabalhava ainda cortando cana, aquele irmão, aquele jovem, ouve a mais ou menos 100 metros antes de chegar no seu casebre, na sua casa simples, a sua mãe gritando socorro de uma forma desesperada. E naquele momento em que fiquei sabendo da história, eu já comecei a fazer uma autorreflexão, como deveria ter sido, como deve ser, ouvirmos as nossas mães gritando desesperadamente um pedido de socorro. E aquele jovem desesperado corre em direção à sua casa, muito simples, e percebe que logo na entrada o chão estava banhado de sangue. E a mãe continuava clamando socorro no quarto. E ele, correndo até o quarto, se depara com um vizinho, abusando sexualmente da sua mãe, que estava transfigurada em todo o seu corpo, de tanto que havia apanhado. E ali eu fiquei imaginando o que eu faria. Naquele momento, aquele jovem entra em luta corporal com o homem que cometia também o outro crime com a sua mãe. E por estar armado com a enxada, com o facão, ele acaba tirando a vida daquele vizinho. No momento de desespero, ele ainda enterra e esconde o corpo do vizinho. Não era um criminoso, nunca havia cometido um crime. Naquele desespero, naquele momento, na emoção. E olha, Rafael não está defendendo o crime, mas Rafael está defendendo o criminoso, porque era o que Jesus fazia. Aquele jovem pegou quase 20 anos de prisão. Ocultação de cadáver, assassinato, uma arma muito bruta, sem chance de defesa. Um homem que não era criminoso, caiu no sistema penitenciário por um instante, por um momento. Nos 10 mandamentos, na primeira revelação que temos das leis de Deus, encontraremos em um dos mandamentos: não matarás. Não matarás. Que de forma errônea, os profetas, que eram homens
com dons da profecia, com dons da mediunidade, escreveram olho por olho, dente por dente. Como olho por olho, dente por dente, se a lei nos fala não matarás? Como incentivar a violência, sendo que o próprio Cristo, ao ser defendido por Simão Pedro, enquanto ele era preso injustamente, ele disse a Pedro: embainhe sua espada, porque aquele que fere pela espada será ferido. Impossível ser olho por olho, dente por dente. Segundo as tradições judaicas, segundo o que consta no Velho Testamento, os 10 mandamentos foram escritos com o auxílio de Moisés. O que nós estudamos na doutrina espírita, no livro dos médiuns, uma mediunidade de efeito físico, onde aconteceu naquela pedra uma materialização de escrita direta. Mas segundo as tradições judaicas, segundo encontramos no livro Êxodo, vamos perceber que ali é narrado que com o dedo de Deus foi escrito a lei, os 10 mandamentos. Com o dedo de Deus. Coincidência ou não, alguns séculos mais tarde, num dia em que aquela praça central de Jerusalém estava muito tumultuada, encontraremos aquela turba ainda enraigada no instinto, na ignorância, ainda levada pelas questões emocionais, trazendo para aquele local uma mulher que foi pega em adultério. O primeiro fato interessante é que a mulher foi pega em adultério, mas a pessoa que estava adulterando junto com ela não foi colocado também na praça, só a figura da mulher. Mas o fato mais interessante é que muitas vezes recordamos aquela célebre frase de Jesus novamente: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Quando perguntaram a ele: a lei nos fala que devemos lapidar essa mulher porque foi pega em adultério, e você, que teoricamente tem pregado o amor aos inimigos, a oferecer a outra face àquele que agride uma face, a caminhar 10 quilômetros quem convida a caminhar 2, a tirar toda a roupa aquele que te pede uma túnica, que me dizes? Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, respondeu Jesus. Mas o fato interessante é que antes de pronunciar essas palavras, que segundo Humberto de Campos no livro Boa Nova, a partir do momento que Jesus fala essa frase, todas as leis que foram criadas na terra, a partir de então, sofreram influências, ainda que tenhamos nessas leis alguma injustiça, sofreram influência da fala de Jesus. Mas o fato é que antes de pronunciar aquela frase, Jesus, com seu dedo indicador, escrevia no chão. E aquele chão da praça de Jerusalém era também feito de pedra, de mármore. Simbolicamente, o Cristo estava mostrando para a humanidade inteira que ele traria para nós uma nova lei, a lei de amor. Aquela lei capaz de pegar o maior criminoso de uma época e acreditar nele que ele pode fazer diferente. Uma lei que nos incomoda, e o Evangelho precisa nos incomodar. Conhecereis a verdade vos libertará. E eu acrescentaria: conhecereis a verdade vos incomodará. E a gente precisa sair da casa espírita confortado, esclarecido, mas incomodado, porque o incômodo nos faz mudar. Quem de nós gostaríamos de fazer um cafezinho à tarde? Lá em Minas Gerais é café com pão de queijo, queijo Minas e uma broa de fubá. Aqui talvez é um cuscuz, uma macaxeira, uma tapiocazinha, para receber, faz um cafezinho desse, para receber uma pessoa que matou 20, que amando dele, mulheres foram violentadas sexualmente, crianças ficaram sem pai, sem mãe, homens foram espancados. Quem gostaria de fazer um cafezinho para receber uma pessoa dessa? Alguém tinha coragem? Se alguém tiver coragem, levanta a mão, porque eu não tenho. Agora, vocês fariam um cafezinho para receber um discípulo de Jesus? Sim, não é? Com certeza. Imagina Paulo de Tarso, um dos maiores seguidores. Ele é esse assassino, que não matou só Estevão, que foi responsável pela morte de dezenas e dezenas de cristãos, que amando dele, os soldados romanos adentravam as casas
e na frente dos esposos, dos filhos, violentavam sexualmente as mulheres, prendiam os pais e deixavam as crianças abandonadas na rua. A mando dele, dezenas e dezenas de cristãos foram mortos, mas ele acreditou. Jesus acreditou em Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa fala de Jesus também é muito conhecida. Senhor, que queres que eu faça? Vá até Damasco e lá será dito a você o que lhe convém que seja feito. Olha Jesus dando livre-arbítrio para ele. Olha Jesus convidando o maior criminoso, o maior perseguidor. Essa passagem é muito recordada por todos nós. Tem ela aprofundada no livro Paulo e Estevão, mas também em Atos dos Apóstolos. Mas o que é pouco comentado é o que ocorre logo após a aparição de Jesus nas portas de Damasco. Porque muita gente pode estar pensando, mas Paulo, um assassino, se transformou porque Jesus apareceu para ele, porque foi o Cristo que estava ali diante dele, e se Jesus aparecesse para mim, minha vida seria diferente. Quem aqui gostaria de ver Jesus? Se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, perceberemos que uma reunião como essa é Jesus estando presente em nossas vidas. No momento que abrimos o Evangelho no nosso lar, é o Cristo presente em nossas vidas. Mas a gente quer ver a visão maravilhosa, nós gostamos do maravilhoso, do sobrenatural, e esquecemos de cumprir as pequenas tarefas do dia a dia, de sermos gratos às presenças constantes do Cristo em nossas vidas. Queríamos sim a visão de Damasco, mas ninguém queria sofrer o que Paulo sofreu. O que pouca gente comenta é o que acontece depois. Jesus aparece a Ananias, chamando ele pelo nome. Vejam como Jesus usava essa psicologia, que as mães copiaram, né? Porque mamãe, quando falava, Rafael, vem aqui, Mário Jorge, quando a mãe de Mário Jorge chamava ele pelos dois nomes, então, não era só Mário Jorge, vem aqui, dá aquele frio na espinha. Imagina Jesus chamando pelo nome. Paulo ele chamou duas vezes, Saulo, Saulo, e Ananias ele faz a mesma coisa. Ananias. Já imaginaram que um preso não é chamado pelo nome? Perde a identidade, é chamado por um número, ou pelo apelido que é consagrado no mundo do crime. Não é chamado nem pelo nome. Ananias. E aí Ananias faz o que nós fazemos quando vamos a uma casa espírita, quando abrimos o Evangelho. Eis-me aqui, Senhor, quero mudar, quero transformar, quero ter uma conduta diferente. E aí Jesus fala com ele, então você quer mudar? Você está aqui? Vai na chamada rua da direita, na hospedagem de Judas. Lá encontrarás um homem de Tarso, chamado Saulo. Antes de Jesus acabar o que ele estava falando, Ananias interrompeu e falou assim, não vou não. Saulo, de Tarso? Esse homem tem perseguido todos que te seguem, tem poder de matar, ele tem matado, eu não vou de jeito nenhum. E aí Ananias representa nós. Eis-me aqui, Senhor, quando acontece um problema, nem de jeito nenhum. Eu vou fazer diferente, eu vou visitar preso. O quê? Tem que ficar pelado para visitar um desconhecido? Eu não vou de maneira nenhuma. A primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, porque entrará no reino dos céus. O que é pobre de espírito? Humildade. Sem humildade a gente não é caridoso. Por isso que a segunda bem-aventurança nos convida a enxugar lágrimas. Porque se a gente não tem simplicidade, nós não vamos conseguir visitar um presídio e ficar nu, constrangidos, para ver um desconhecido, e ali ser instrumento de Deus na vida dele. Levar a presença de Jesus para aquele irmão. Com Saulo, que muito havia errado, Jesus falou, vai até Damasco, e lá será dito o que te convém fazer, livre-arbítrio. Para aquele que conhecia muito, Ananias, que falou, eu não vou, Jesus falou, vai. Nós conhecemos muito, e é esse o chamado do Cristo para as nossas vidas. Vá, e eu demonstrarei a Saulo o quanto lhe compete sofrer por amor ao meu nome. Todo mundo queria ver Jesus, mas ninguém queria sofrer o que Paulo sofreu. O homem andou 16.000 quilômetros a pé, fundou dezenas de igrejas, foi açoitado dezenas de vezes, preso inúmeras vezes, apedrejado por 2 vezes, decapitado, mas ele percebeu que diante dele e a figura do Cristo havia um abismo enorme, e mesmo anos e anos e anos de trabalhos em prol do cristianismo, não neutralizaria todo o mal que ele havia feito à comunidade cristã do primeiro momento. Mas isso não foi motivo
que fizesse com que Paulo desanimasse. Isso foi, aliás, um incentivo para que Saulo, transformado em Paulo, tocasse a sua vida em frente. Que a gente possa aprender também, tocar em frente as nossas vidas. Vamos tocar em frente. Maravilha. Ando devagar, porque já tive pressa, e leve este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou contando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Cantem comigo. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz. E o quê? E ser feliz. Um coro bem alto, bora. Conhecer as manhas, o sabor das massas. É preciso amor, é preciso paz, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo este sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas, o sabor das massas. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo este sorriso, porque já chorei demais. Que assim seja. Obrigada. Obrigada. É uma tarefa difícil fazer palestra, viu, gente? Porque dá vontade de ficar só ouvindo ela cantar. Mas vamos lá, a gente precisa da reflexão também. Chico Xavier, normalmente, semanalmente, ia visitar os presos. Chico tinha um hábito de visitar os presos. E acontecia um fato muito interessante todas as vezes que ele ia ao presídio, que era a aparição de Emmanuel. Emmanuel sempre presente ao lado de Chico. E normalmente Emmanuel apontava os nossos irmãos encarcerados e dizia: Chico, a diferença deles e de nós é que o nosso crime já foi, aliás, é que o crime deles já foi descoberto e o nosso ainda não. E aí a gente começa a perceber que diante das leis de Deus, todos nós somos criminosos. E um outro fato muito interessante relacionado a este tema, que ocorreu com Chico Xavier, foi um dia em que ele tentou iniciar o trabalho de psicografia, mas naquele dia ele sentiu um mal-estar muito grande e não conseguiu escrever. Não sentia a presença dos seus guias espirituais
como era de hábito naqueles dias, naquele mesmo horário em que ele normalmente psicografava. E diante daquele mal-estar, daquela sensação ruim, Chico Xavier percebeu que o seu corpo físico não estava mais denso como ele costumava. E assim ele percebe que estava entrando num processo de desdobramento espiritual, ainda sentindo aquela angústia, um certo medo, um desespero, até estar em perispírito, no mundo espiritual, vendo os bastidores daquele local. E aí Chico percebe que havia dezenas e dezenas de espíritos desencarnados, com pedaços de pau, com arma, olhando para Chico e vindo em sua direção. Gente, na semana passada eu fiz uma palestra lá em Aldeia, e eu fui contar essa história, e eu perguntei às pessoas, o que vocês faziam? Chico começou a orar. O que vocês faziam? E todo mundo falou assim, eu ia correr. E aí tinha uma criança assistindo, e criança é ótimo, né? Eles são cirúrgicos nos comentários. E a criança levanta a mão e fala assim, eu ia correr rezando, né? Então ele ia fazer as duas coisas. Ele não ia ficar parado igual o Chico ficou em oração, e nem ia só correr, ele ia correr rezando. Mas Chico ficou parado e chamou Bezerra de Menezes, chamou Meimei, chamou Sheila, André Luiz, Emmanuel, não apareceu ninguém. Nessas horas não aparece ninguém, viu, gente? E aí o Chico, desesperado, viu que ninguém apareceu, correu. E o Chico correu, e os espíritos correram atrás dele, armados. Rafael de Deus, tem arma no mundo espiritual? Que coisa! Assim na terra, não é assim no céu como na terra. Nós somos uma cópia imperfeita do que tem lá. E tudo que se cria aqui, seja para o bem ou para o mal, é influência dos pensamentos do mundo espiritual. É da onde emana a verdadeira vida. E aí, como se não bastasse, o Chico correndo um bocado, já tinha lá quase seus 70 anos de idade, ele escuta o barulho de um tiro. Ô gente, eu nem olhava para trás. E diz que quando escutou o barulho do tiro, ele olha para trás. E quando ele viu, alguém realmente havia atirado, algum espírito. E a bala pegou na região do ombro dele, no perispírito. Quando ele volta para o corpo, ainda com aquele incômodo, com muita dificuldade, ele voltou daquele desdobramento, Chico ficou quase um ano sem levantar o braço direito. E aí, depois de alguns dias desse fato, ele foi tirar satisfação com Emmanuel, lógico. Emmanuel, eu orei para você, para André Luiz, ninguém apareceu. Se esse tiro tivesse sido na região do meu coração, eu já tive 3 infartos, eu ia desencarnar. E Emmanuel falou, realmente, você ia desencarnar. Estava programado o seu desencarne. Chico veio para viver em torno de 70 anos de idade. Ele foi até 92. O próprio Emmanuel fala que quando a misericórdia divina vem para o acerto de contas conosco e nos encontra no trabalho do bem, manda a providência divina que aquele acerto de contas volte por tempo indeterminado. Vale a pena ou não fazer o bem? E aí Emmanuel descreve que ele foi assistido naquele momento, que de fato o projétil, a bala, vinda do mundo espiritual, acertaria o coração de Chico Xavier. E ela foi desviada, sabe por quem? Não foi por Bezerra de Menezes, por André Luiz, por todas as mães desencarnadas, que tinham os filhos presos, e que Chico Xavier visitava constantemente. O bem que a gente faz em qualquer lugar, segundo Emmanuel, é o nosso advogado em toda parte. O bem que a gente faz em qualquer lugar é o nosso advogado em toda parte. Na época em que Jesus passou na terra, as pessoas se preocupavam muito em encontrar e viver no reino dos céus. Hoje em dia isso não acontece, né, gente? Isso começou lá no Velho Testamento. A terra da promissão, a terra prometida, o reino dos céus, os nossos irmãos católicos, o céu, o espírita quer ir para nosso lar, que é a mesma coisa. O pior é que a gente ainda fala, eu não quero ir para o umbral, eu quero desencarnar e ir para o nosso lar. Vou só dar uma notícia para vocês, nosso lar é umbral, tá, gente? É um umbral mais fino, mas segundo as classificações dos espíritos, é umbral. Então a gente às vezes torce para ir para o umbral, mas tá bem, não vem ao caso. Mas as pessoas tinham essa expectativa, e sempre aproximavam-se de Jesus e falavam, Senhor, como alcançar o reino dos céus? E para mim, a melhor analogia, a melhor história contada por Jesus para encontrarmos o reino dos céus, é quando ele propõe uma reflexão para todos nós, dizendo que o reino dos céus, encontrar o reino dos céus, é semelhante àquele homem que aos olhos do mundo era justo,
Um religioso como nós somos. Cumpria o seu papel, ir na casa espírita toda semana, tomava o passe, fazia palestra, de vez em quando entregava uma cesta básica, era bonzinho na família, mais ou menos no trabalho, mas esse homem desencarna e toma um susto danado, porque ele encontra um umbral mesmo, onde tem lágrimas e ranger de dentes. E ali ele vê o rei chegando. O rei é o próprio Cristo. Embora podemos também entender, segundo a definição de André Luiz no livro Nosso Lar, o maior susto dele ao desencarnar foi perceber que a morte é o encontro do homem com a própria consciência. É sério isso. A morte é o encontro do homem com a própria consciência. O inferno e o céu, quem fazem, somos nós. E ali aquele homem, teoricamente justo, estava desesperado em ver tanto sofrimento, tanta coisa ruim que aguardava ele do lado de lá, mas que estava dentro dele mesmo. E ele vê o rei, vê o Cristo aproximar e fala: Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Era bom, eu era espírita, eu ia no Seara de Deus, fazia palestra, ouvia palestra, ajudava a mexer o caldeirão da pomada vovô Pedro. O que eu estou fazendo aqui nesse umbral? E aí aquele rei, Jesus, responde: eu tive fome e não deste de comer. Eu tive sede e não me ofereceu água. Eu tive frio e não me ofereceste uma manta. Estive no hospital e nem na porta você passou. Estive preso e você não foi me visitar. Senhor, eu não lembro de você estar passando fome, sede, frio, estar preso, estar no hospital, senão eu nunca deixaria de te assistir. Pois bem, você deixou. Todas as vezes que deixastes de fazer isso a um desses pequeninos. Uma outra pregação de Jesus muito conhecida, e talvez interpretada erroneamente por todos nós, é o momento em que Jesus pregava nas proximidades do templo, e uma pequena multidão o seguia no momento em que os seus discípulos impediram que crianças se aproximassem de Jesus. Ora, por mais embrutecido que os discípulos eram, ainda que não tenham entendido a mensagem da imortalidade, o que foram entender após a crucificação, quando Jesus aparece em espírito, e ali eles têm a fé fortalecida, porque o evangelho é a força do amor, capaz de triunfar a própria morte. Mas eu fico imaginando, mesmo não tendo compreendido, eles nunca impediriam aquelas crianças de se aproximar, mas na verdade eram as crianças espirituais do Cristo, eram as prostitutas, os velhinhos desamparados, os leprosos, os criminosos. Eles queriam se aproximar do Cristo, os discípulos não deixaram, e Jesus falou: deixai vir a mim as criancinhas espirituais, porque é delas o reino dos céus. Você deixou de fazer a mim todas as vezes que deixastes de fazer a um desses pequeninos. Uma pessoa simples, que talvez nem religião tem, mas na medida do possível, ele vai fazer companhia a um morador de rua numa noite fria, e ali fica 30, 40 minutos, 1 hora, 2, olhando nos olhos do morador de rua. Não é só levando o pão, é ouvindo a dor, se colocando no lugar, tendo compaixão, sendo benevolente, não com aqueles que agradam a ele, mas benevolente para com todos, sendo indulgente com as faltas alheias, independente se é um drogado, eu estou ali porque é meu irmão. Independente se está na cadeia pública, eu vou até a cadeia pública, porque é o meu irmão. São as criancinhas de Jesus, são os órfãos do Cristo, que precisam de pais espirituais, que precisam de mãos humanas de pessoas comuns como nós, mas que também seremos espíritos puros como Jesus. E o caminho é a caridade. E a caridade, tal como entendia Jesus, é exatamente isso: bom para com todos, benevolente com todos, indulgente com as faltas alheias. Ah, Rafael, você está defendendo os criminosos porque você nunca teve um filho assassinado injustamente, porque você nunca perdeu seus bens materiais num assalto. Perdão das ofensas é o terceiro item para fazermos a caridade tal como entendia Jesus. E aquela pessoa simples, que talvez não é religiosa, mas que cumpre isso, chega no mundo espiritual e fica deslumbrado com tamanha beleza, tamanho bem-estar espiritual, e fala na presença de Jesus: Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Eu tive fome, sede, frio, estive doente, estive preso, você nunca deixou de me auxiliar. Mestre, mas eu não lembro ter encontrado o Senhor na terra, passando por esses padecimentos,
fizeste isso a mim, todas as vezes que fizestes também a um desses pequeninos. Isso é amar o Evangelho. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como Jesus nos ensinou a amar. Só chamei por ti, porque te amo. É a próxima canção que a Andréia vai cantar por nós. Maravilha, né? Que maravilha essa palestra, maravilhosa. Não é Natal, nem ano bom, nenhum sinal no céu, nenhum Armagedon, nenhuma data especial, nenhum ET brincando aqui no meu quintal. Nada demais, nada de mal, ninguém comigo além da solidão, nem mesmo verso original pra te dizer e começar uma canção. Vamos comigo? Só chamei porque te amo. Só chamei porque é grande a paixão. Só chamei porque te amo. Lá no fundo, fundo do meu coração. Nem carnaval, nem São João, nenhum balão no céu, nem lua do sertão, nenhuma foto no jornal, nenhuma nota na coluna social, nenhuma múmia se mexeu, nenhum milagre na ciência aconteceu, nenhum motivo, nem razão. Quanta saudade vem, não tem explicação. Só chamei porque te amo. Só chamei porque te amo. Só chamei porque é grande a paixão. Só chamei porque te amo. Lá bem fundo, fundo do meu coração. Que maravilha. Obrigada, viu? Por estar aqui, porque eu aprendi muito. Foi maravilhoso compartilhar com vocês. Que Jesus abençoe grandemente a cada um aqui presente. Muita paz. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you. para ouvir a sua voz. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez vou me ouvir, mais uma vez.
sua Que assim seja. Obrigada. Para a gente encerrar, antes de passar a palavra novamente à Rita, agradecer o carinho de todos vocês. Ao final da prece, a gente pede que vocês não saiam ainda, porque a gente vai dar um recado aqui também muito importante mesmo, com muito carinho também, um convite a todos vocês que faremos. Tenho certeza que vocês vão ficar com vontade de ir, de conhecer esse trabalho que a gente vai narrar brevemente. Mas para encerrar, eu gostaria de lembrar o que Paulo escreveu aos Hebreus, no capítulo 3º da carta aos Hebreus. Visitai os presos, como se estivesse preso com eles. Não é só visitar. Visitai os presos, como se estivesse preso com eles. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Bom, pessoal, muitos de vocês já ouviram a gente falar sobre esse projeto aqui da APAC, que é a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. E que também essa sigla APAC pode ser lida, e por nós que fazemos parte da APAC, de uma outra forma: amando o próximo, amarás o Cristo. A APAC é um trabalho em que a gente desenvolve a administração de presídios, que são construídos também pela APAC, com ajuda e parceria com o governo estadual, em que nós aplicamos uma metodologia diferente para cuidar dos presos. A metodologia da APAC fez com que ela fosse, em 1972, com a criação da primeira unidade em São José dos Campos, o primeiro presídio do mundo sem armas, sem policial, sem agente penitenciário, e quem fica com as chaves da prisão são os próprios presos. Se isso não existisse, o pessoal ia falar que eu estava ficando doido, né? Contar uma história dessa. Mas existe quase 150 unidades no Brasil. Nós já estamos em 27 países e eu tive a oportunidade de, durante um período, fazer parte também da diretoria de uma APAC. Sou voluntário há 7 anos e me mudei para Pernambuco para que a gente pudesse realizar um sonho. O sonho do Mário Jorge, da Rita, do Rafael, de muitos de vocês que estão aqui presentes, e certamente um sonho de Deus, não é? Que é acreditar em todo ser humano, é acreditar em todos aqueles que cometeram erro. E aqui a gente vai fundar, na cidade de Paulista, a primeira APAC de Pernambuco. Para vocês terem ideia, nós temos um índice de recuperação de 88% dos presos que entram na nossa instituição. Muitas delas com um custo 10 vezes mais barato do que o governo gasta no sistema convencional. Hoje o índice dos presídios no Brasil é de 89% de reincidência no crime. Nós recuperamos 88%. Existem unidades, como a que eu fiz parte, que nos últimos 5 anos recuperou 94% dos irmãos que ali adentravam. E é uma instituição que eles voltam a ser chamados pelo nome, que eles voltam a olhar para frente, que eles têm hora para acordar, que eles precisam arrumar a própria cama, lavar a própria roupa, fazer a própria comida, são obrigados a voltar a estudar, seja serem alfabetizados, fazer o primário, o secundário. Muitos formam curso superior dentro de uma APAC, aprendem cursos profissionalizantes, e ali tem uma longa jornada de 8 horas de trabalho por dia, como todo ser humano. São obrigados a ter uma religião, porque não adianta ocupar a mente se não mudar o coração, e o Cristo faz parte dos nossos trabalhos. E a gente está tendo essa oportunidade maravilhosa de desenvolver essa obra de Deus aqui em Paulista, de tentar amenizar o sofrimento dos presos, dos familiares dos presos, e também as famílias das vítimas, porque a APAC age nesses 3 âmbitos: assistência ao preso, que chamamos de recuperando, a família do preso, que também precisa de muita orientação, até mesmo para os filhos não voltar a repetir os erros dos pais, e também a família da vítima, que muitas vezes no crime é esquecida. Então a gente presta todo esse auxílio e a gente tenta levar esse bem para a humanidade. Até então, a gente tem que seguir alguns passos para conseguir trazer uma APAC para cá. Dentro desse contexto, amanhã teremos o primeiro passo legal para termos uma APAC. Nós vamos ter uma audiência pública. E é importante enchermos o lugar dessa audiência pública. Não que a gente queira fazer uma pressão do ponto de vista que não é civilizada ao governo, mas a gente tem que mostrar que a sociedade quer mudança. Não adianta a gente falar que o sistema penitenciário é um caos, não adianta a gente falar que a gente quer viver num lugar mais seguro se a gente não faz nossa parte. E olha só, que cômodo, olha que maravilha, a audiência pública vai ser amanhã às 19 horas, nessa casa que vos acolhe, aqui no Seara de Deus, que também tem acolhido a APAC. Lembrando
que não vai ser um movimento espírita. A APAC não é espírita. A APAC não é católica, não é protestante, não é testemunha de Jeová. A APAC é uma obra de Deus. E aqui teremos, por exemplo, representantes protestantes, que também são fundamentais para o trabalho de uma prisão, de uma cadeia. Teremos o Dom Fernando Saborido, arcebispo de Olinda e Recife, presente porque quer essa causa da APAC. Teremos autoridades judiciais, teremos autoridades políticas, embora não é um movimento político. Vamos ter vereadores, prefeitos, representantes do governo, mas não é um movimento político, não é um movimento religioso. A APAC recebeu desta casa o auditório com muito carinho, foi cedido pela Rita, pelo Mário Jorge, pelos trabalhadores, mas a APAC é uma obra de Deus. E Deus faz o convite para todos vocês estarem presentes aqui. Até termos o convênio assinado com a APAC, ou com o governo, para vocês terem ideia, nós temos despesas, e a gente tem arcado com essas despesas com a venda do livro Centelha do Cristo. Toda a renda é destinada à APAC. Então, além de levar Jesus para casa, porque no final de cada mensagenzinha tem uma passagem do Novo Testamento, automaticamente lê o Centelha, lê uma passagem de Jesus todos os dias, já renova e ajuda a fundação da APAC de Pernambuco. Que Jesus nos abençoe e nos proteja, e amanhã às 19 horas eu espero que a gente consiga lotar esse salão como está lotado hoje, para que a gente faça uma pressão do bem e assim consigamos convencer os nossos políticos, os nossos governantes, que a APAC vai trazer um bem enorme para Pernambuco. Muita paz a todos e mais uma vez obrigado.